Agora a gente vai a Brasília, direto do Congresso Nacional, com os detalhes da apresentação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, das propostas prioritárias da área econômica aos parlamentares. É a Luciene Landim, repórter de O Tempo em Brasília, que está com a gente. Oi, Luciene, bom dia, seja bem-vinda ao Primeira Análise. Olá, Dani, bom dia para você, obrigada, bom dia também a todos que nos acompanham. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve aqui na Câmara dos Deputados ontem. Ele se reuniu com o novo presidente da Câmara, Hugo Mota, para entregar aí uma lista com 25 medidas que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer aprovar neste ano e no próximo, em 2025 e 2026. E a maioria medidas que precisam de aprovação aqui da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E a gente lembra que a intenção do governo é aprovar essas medidas em 2025 e 2026, mas o ano que vem é mais curto aqui no parlamento, é ano de eleições e é um período que o Congresso Nacional costuma ficar esvaziado. Então, o período que o governo tem é até um pouco menor. A gente tem 3 eixos das 25 medidas que a Haddad trouxe para Hugo Mota: estabilidade macroeconômica com abordagens sobre política fiscal e justiça tributária, melhoria do ambiente de negócios e plano de transformação ecológica. E um dos itens dessa lista, Dani, é justamente o assunto da enquete que está na nossa live, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Esse anúncio foi feito no final do ano passado. A Haddad segurou o texto que vai ser enviado ao Congresso Nacional para debate nesse ano para uma correção na forma de compensação. Na época do anúncio, o ministro informou que quem ganha a partir de R$50 mil vai pagar um pouco mais de imposto por mês para compensar essa medida de isenção. E ontem ele disse que os parâmetros usados no anúncio para essa compensação foram mantidos, mas não detalhou. Então a gente segue na expectativa para a chegada desse texto, que vai ser uma das prioridades desse ano, eu digo desse ano e não de 2026, aqui no Congresso Nacional. Outras medidas dessa agenda econômica apresentada pelo ministro são o fortalecimento do arcabouço fiscal, que evita o descontrole das contas públicas, e a implantação e a regulamentação da reforma tributária. Também a regulamentação econômica das Big Techs e a permissão para o aluno investir a poupança do pé de meia, além do marco legal da inteligência artificial. Eu lembro, Dani, que a Haddad esteve aqui na Câmara dos Deputados ontem com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. A gente vai ouvir agora uma fala do chefe da equipe econômica do governo Lula nessa visita ontem aqui ao Congresso. Vou te interromper aqui, porque a gente não tá com essa sonora ainda na agulha, assim que tiver a gente chama, mas a gente pode resumir a fala do Haddad, né, como estas não sendo sim prioridades, mas não sendo balas de prata, né, foi o que ele chamou do governo federal para o ano de 2025. O que isso significa? Dani, então, o governo quer aprovar essas medidas. A Haddad até falou que há medidas mais populistas e não só, ele não classificou uma como mais importante do que a outra, mas como medidas mais populares ali, que atingem mais a população, e por isso o governo quer sim aprovar, e uma dessas é exatamente a isenção do imposto de renda. Mas eu trago para você aqui, Dani, mais 2 propostas que devem enfrentar aí uma certa resistência, que já foram anunciadas pelo governo e devem ter sim alguma resistência. Por exemplo, a limitação dos supersalários no setor público, reduzindo aí assimetrias nas carreiras do funcionalismo público. O governo entende como supersalários aqueles que excedem o teto do funcionalismo, que hoje é de R$46 mil. E essa medida poderia gerar uma economia de R$5 bilhões por ano. Essa foi uma estimativa feita pelo Centro de Liderança Pública, mas enfrenta certas resistências de entidades ligadas a órgãos da Justiça. A gente cita a Justiça Federal, Eleitoral, Militar, do Trabalho, e também procuradores e integrantes do Ministério Público Federal, que alegam que essa mudança ela motiva uma aposentadoria em massa das carreiras do Judiciário. Esse assunto foi tratado em uma emenda constitucional que foi promulgada no final do ano passado, mas também deve retornar em um projeto de lei que o governo pretende enviar ao Congresso Nacional ainda nesse ano. E outro tema é a reforma da Previdência dos militares, que vem a contragosto dos próprios integrantes das Forças Armadas. É um texto enviado pelo Congresso que define como 55 anos a idade mínima. Oi, Dani. Desculpa, Luciana, é só porque a gente recebeu a sonora aqui, mas pode continuar, termina seu raciocínio e a gente volta para ouvir o Haddad. Perdão.
Sem problema. Mas essa reforma da Previdência dos Militares é um texto que define como 55 anos a idade mínima para que os militares passem para a reserva remunerada e também acaba, por exemplo, com a chamada morte ficta, que é uma pensão recebida por familiares de militares expulsos ou excluídos. Então, a gente tem essa lista das 25 prioridades do governo federal na área econômica e que algumas devem sim enfrentar resistência aqui na Câmara e no Senado. Dani. Antes da gente conversar um pouco sobre isso, Lu, vamos chamar então a sonora do Haddad que está aqui com a gente para a gente ouvir o que ele disse. Mas muitas vezes para o leigo, isso não afeta diretamente a sua vida, mas eu estou afirmando categoricamente. Quando você incide para melhorar o ambiente de negócio, melhorar as relações contratuais, você melhora muito as possibilidades de crescimento da economia. Nunca vai haver uma bala de prata. Mesmo a reforma tributária, com toda a sua grandeza, ela tem uma repercussão no PIB, mas diluída no tempo. Então, é tijolinho por tijolinho que nós vamos construir uma economia mais robusta. Certo. Lu, então, eu vou pedir para você ficar um pouquinho e eu vou chamar a Francine Ferreira, nossa editora-chefe de Tempo em Brasília, para comentar um pouco sobre essa questão das resistências e das negociações, né, que agora vão precisar ser feitas aí com todas essas movimentações e essas prioridades em Brasília. Fran, bom dia. Ei, Dani, bom dia para você, bom dia para a Lu e para todo mundo que nos acompanha. Pois é, né, Dani? A pauta econômica continua sendo o tendão de Aquiles, né, do presidente Lula, desse Lula 3, principalmente por pressões que o governo vem sofrendo nesse momento, principalmente com pautas populares, né? Em relação aí à questão do preço do combustível, preço dos alimentos, e no momento também que a popularidade do presidente vem caindo, especialmente por conta disso. Então, a gente sempre vê o ministro Fernando Haddad na mira aí, né? Não só da oposição e do mercado, como também dentro do próprio governo, né? O chamado fogo amigo. E Haddad sempre ali na Câmara dos Deputados ou no Senado tem que fazer um trabalho meio que de trabalhar pauta por pauta, sempre a sufoco, né? Ontem, quando ele entregou ao Hugo Mota essas 25 propostas, ele até citou, né, que o governo federal, se eu não me engano o número agora, conseguiu aprovar 32 medidas econômicas durante esses 2 anos, mas fato é que sempre isso acontece ali aos 45 do segundo tempo, e muitas vezes com propostas que são totalmente descaracterizadas. Tanto é que Haddad disse que pediu ao Hugo Mota para evitar aí pautas bombas, né? Porque muitas vezes acabam sendo colocados jabutis, que são textos que não têm muito a ver ali com o tema principal do projeto e acabam sendo votados. Então, muitas vezes, como desoneração para alguns setores que não, sem falar onde que viria a compensação para isso. Então, assim, é justamente essa articulação aí política que a Haddad vai enfrentar nesse ano. E aí, Dani, eu acho que a gente pode até trazer a Lu novamente para essa conversa também, porque é um sufoco em cada proposta, né? Como eu disse. E aí tem um outro fator, porque está nesse momento de reforma ministerial. Então, e a gente vê alguns ministros, digamos que com a corda mais no pescoço. Falam-se que a Haddad precisa sair da economia, não sei o quê, mas não é bem isso. Tem outro aí que está na frente, que é o Alexandre Padilha, e que muitos dizem que pautas econômicas não vão para frente por uma falta de articulação de quem deveria articular isso. Exato, e aí a gente convida a Lu para voltar, e ela que está nesse dia a dia do Congresso, né, que está nessa cobertura sempre ali nas casas dos parlamentares, ali nessa lida, né? Qual que é, Lu, essa movimentação, como que você vê esse cenário hoje, como que funciona, né, esse trabalho mesmo dos ministros, do Haddad, do Padilha, dentro das casas legislativas, e quais são as reações, assim, né, dos parlamentares? Olha, Dani, Fran, fato é, mudou a presidência da Câmara dos Deputados, mas tanto Arthur Lira, que é quem deixou o cargo na última semana, quanto Hugo Mota destacam a participação de Fernando Haddad na articulação de medidas econômicas do governo Lula, quando, na verdade, quem chefia o cargo de articulador político é justamente o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Então, ao longo desses 2 primeiros anos do governo Lula 3, Padilha enfrentou diversas críticas aqui no Congresso
Nacional, justamente por parlamentares que entendem que ele não faz um trabalho como deveria ser feito, e essa questão ficou aí justamente nas mãos de Fernando Haddad, principalmente nos últimos meses, em dezembro especialmente, com a questão do corte de gastos, o pacote de corte de gastos que o ministro precisou entrar em campo diretamente. A gente tem aqui até uma fala de Hugo Mota nessa semana em entrevista à Globo News, que em meio a essas especulações de reforma ministerial, ele disse que não sabe se Arthur Lira quer ser ministro do governo Lula, que é uma coisa que é sim especulada, mas que do ponto de vista político, Arthur Lira poderia ajudar na articulação do governo com a Câmara dos Deputados. E isso é mais uma declaração que coloca em xeque aí o trabalho de Alexandre Padilha como articulador do governo Lula. Não que Arthur Lira vá ocupar esse cargo de Alexandre Padilha, mas sim é uma declaração que enfraquece ainda mais o ministro, que é criticado pela forma como conduz essa articulação com parlamentares. Dani, Fran. É quase que uma acusação de não condução, né? Assim, ele faz realmente o trabalho dele, assim, ele pode estar neste ministério que é tão importante, né, para a aprovação de projetos caros para o governo federal. Então, e aí cada ministro tem que ficar fazendo esse trabalho de formiguinha para ir ali aprovando suas pautas, para ir ali negociando com os deputados. Realmente é uma situação que coloca a corda no pescoço dele, e a gente vê, e tem alguma negociação sendo feita para este cargo especificamente dentro do Congresso, ou até em outros nomes do partido, aliados do governo? Tem sim, Dani. Tanto é que um dos nomes... O que o Centrão tenta defender nesse momento é justamente o quê? Que o governo troque, tire alguém do PT ou tire Alexandre Padilha para colocar alguém do Centrão. Só que isso está sendo discutido, obviamente, muito discutido, porque isso pode enfraquecer, de certa forma, o partido dentro do Palácio do Planalto, né? Hoje a gente tem um governo que acaba sendo refém, vamos falar assim, do Congresso Nacional, porque o Congresso tá com a faca e o queijo na mão, né? Tem ali emendas impositivas, então não precisa tanto do governo assim. E um dos nomes que principalmente o Centrão tá tentando especular é o de Arthur Lira no lugar de Alexandre Padilha, né? Então tem... se vai acontecer ou não nos próximos dias, a gente vai saber, mas há essa pressão sim. E lembrando, né, que o Lira e Padilha, durante o ano, tiveram várias trocas de farpas pela imprensa, um chamando o outro de incompetente. Então, assim, Padilha tá tentando essa sobrevida, né? Tá tentando ali colar a imagem na Câmara, no Senado, mas não quer dizer que isso vai render ou não bons frutos. Essa questão de ter um nome que é do Centrão, né, um nome que representa ali, que está junto da articulação maior dentro do Congresso, como o representante dos interesses do governo, é meio controverso, né, assim, se for parar para pensar, porque tem que ser uma pessoa que represente realmente o governo nessa mesa de negociação com os parlamentares. Se você tem um ministro das Relações Institucionais que é do Centrão, que já está ali naquele meio, ele acaba fazendo um papel que é unilateral, né? Ele vai ali negociar, na verdade, com o governo e não o contrário. Dani, fica nesse jogo de bico, nessa sinuca de bico aí, né? Tanto é que para tentar não enfraquecer totalmente Padilha, tem falado dele ir para a saúde, mas isso mexe muito com a estrutura do governo, né? Ontem Lula até mesmo falou que ainda não tem prazo para isso, justamente porque, como você bem disse, né? Vai colocar alguém do Centrão ali para articular questões do governo, não quer dizer que elas vão ser... que vai ter fruto, que vai render em algo positivo. Lembrando que outro cara que é importante no governo e estão tentando queimar ele também é o Rui Costa da Casa Civil, o cara ali que fica mais próximo do Lula, recebe as demandas dos ministros. Então o Centrão também está nesse momento tentando fazer isso. Essa já é uma empreitada que não deve ser tão bem sucedida assim. O Padilha realmente é o cara hoje que a saída é dada praticamente como certa mesmo. Bom, eu vou me despedir aqui da Luciene, deixar você trabalhar, Lu, para você trazer mais informações para a gente no programa de amanhã, em outros programas, enfim, também no Portal Tempo. Obrigada pela sua participação, bom dia. Obrigada, Dani, bom dia para você, bom dia também a todos que nos assistem. Bom, e a gente continua com a Francine. Fran, essa questão da aprovação, né, dessas pautas que são importantes para o governo, ela é
um desafio para o governo para resolver questões econômicas que atingem o país, né, que para resolver gargalos ali que atingem diretamente o povo brasileiro, mas também são articulações que precisam ser ali bem feitas e bem colocadas, porque tem eleição em 2026 e essas articulações já começaram, né? Então, a gente tem aí hoje, inclusive, o presidente Lula começando uma série de viagens, né, para levar aí os feitos do governo, enfim, para se colocar para o povo nessas viagens depois da recuperação da cirurgia. Exato, Dani. Essa tentativa do presidente justamente aí de alavancar a popularidade, né? Você bem lembrou, 2026 já está aí. Depois da queda que o presidente sofreu lá em outubro, e que isso também resultou em cirurgias em dezembro, ele teve que ficar de molho, afastado por um tempo. E agora, em fevereiro, como já era esperado internamente, ele retoma essas viagens e com uma agenda mais forte. A gente vê, por exemplo, nessa tentativa de se aproximar da população, tem alguns eixos, né? Um deles, por exemplo, é justamente nas redes sociais. A gente viu nas últimas semanas a chegada aí de gente que fazia parte da equipe de João Campos, prefeito do Recife, justamente para dar uma nova cara para as redes do governo federal. Quem está articulando isso é o novo chefe da SECOM, Sidônio Palmeira. Então a gente vê um governo mais engraçadinho, Lula tentando explicar as coisas de forma mais simples, assim como os ministros. Uma outra questão é o presidente dar mais entrevistas aí para os estados. Então hoje, por exemplo, ele falou com rádios da Bahia, isso deve se repetir ao longo dos dias. E a outra questão, que aí é o que realmente importa, se for pensar numa tentativa de reeleição por ano que vem, é justamente estar mais próximo das pessoas, né? Então, hoje, por exemplo, ele cumpre uma agenda no Rio de Janeiro, inauguração de uma unidade hospitalar. Amanhã já vai para a Bahia, para o interior da Bahia, para um evento também relativo à segurança hídrica do estado. Aí, se você olha na semana que vem, ele vai para o Macapá, também participar de evento lá do Minha Casa Minha Vida. Na sexta já estará no Pará e depois vai fazer uma pausa para cumprir com agendas internacionais, indo para o Uruguai, para a posse do novo presidente, e depois também ele vai aí para o Japão e para o Vietnã no final de março. Então o presidente Lula ele vai tentar justamente conciliar essas agendas nacionais e internacionais, só que nessas agendas estaduais é isso, é ir para a obra, para falar o que está inaugurando, só que o PT tá com esse entrave, né, Dani, de que precisa mudar um pouco o discurso, porque os programas sociais as pessoas já conhecem, mas o que tem de novo nisso? Então, esse é um dos desafios. E aí é um desafio também na questão de insistir nos programas sociais, é que a gente tem uma questão de ataques a esses programas há muito tempo, de uma estrutura organizada de pontos contrários, né, a esses programas, que muitas pessoas realmente concordam ali, que elas vão encontrar pontos fracos. E aí agora um desafio é, na verdade, mudar esse discurso, então, para outros programas, né? Porque a gente teve aí 8 anos de Lula, mais 10 anos... Não, 10 anos de Dilma? Não, desculpa. 6 anos de Dilma. 6 anos de Dilma, perdão. 6 anos de Dilma. Conta também. Matemática, gente, não é o meu forte, mas vamos lá. 6 anos de Dilma, 8 anos de Lula, então isso já foi muito reforçado, né? Assim, agora, Lula 3 é o quê? Qual é a cara de Lula 3? A gente tem as caras dos governos petistas anteriores, mas a cara desse novo mandato do Lula ainda não está muito bem estabelecida, né? Exato. E só que demorou para perceber isso, né? Porque quando o presidente Lula retoma para esse terceiro mandato, o discurso dele era justamente aqueles que a gente já tinha visto, tanto no governo da Dilma como no governo dele também, né? Falando muito sobre a questão da fome, sobre moradia, sobre questão de água para todos, que são questões super válidas, questões que merecem ser tratadas, mas que é um discurso já, digamos que cansativo, porque as pessoas já sabiam disso. Então, a avaliação é o quê? Mas é o que mais além disso, né? Porque as coisas mudaram, o tempo mudou. Tanto é que, quando o Sidônio chegou, ele falou muito de uma comunicação analógica, né? Então, o governo, ele realmente está afastado e falta, na verdade, uma marca. Se antes era a questão da fome, se antes era a questão da Minha Casa Minha Vida, a questão estudantil, o que é agora? E hoje a gente não vê o governo ainda com essa marca. Pelo contrário, ele está correndo atrás do prejuízo para tentar desmentir fake news, tentar explicar por que o preço da comida, por que o preço dos alimentos está
né, tá alto, o que está acontecendo. Então, o governo está muito mais correndo atrás do prejuízo e está sem essa identidade mesmo, né? Porque é como se tivesse parado no tempo. E é uma crítica não só do governo, viu, Dani? Dentro do próprio PT, eles fazem essa crítica, porque como seria para tentar uma reeleição? O que a gente tem de novo? O que o PT e o governo Lula tem de novo para apresentar para conseguir convencer para um Lula 4, né?